Fala, peregrinos, como é que vocês estão? Tudo certo? Então hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês e vou responder uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Como deve ser a vida de um milionário? Mas diferente do que todo mundo pensa, né? Em uma vida de milionário, em Dubai, em grandes cidades tipo Nova York, eu vou trazer uma visão sobre como é a vida de um milionário em cidade pequena. Pois eu morei minha vida inteira em cidade pequena e acabei convivendo com pessoas que têm um padrão de vida muito alto. São pessoas que são de fato ricas. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero introduzir o tema. E eu vou responder algumas perguntas aqui. O que é ser rico? O que não é ser rico? Milionário em cidade grande? Milionário em cidade pequena? E por que você deveria morar em uma cidade pequena se você tiver grana? Um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então vamos começar. Então, primeiro ponto, o que é ser rico? Bom, o que é ser rico no Brasil é ganhar mais que 100 mil reais por mês. Talvez aqui você já pense, nossa, mas por quê? Porque ganhar um valor tão alto para você ser considerado rico. Então eu trouxe alguns dados, né? Super ricos brasileiros ganham mais de 300 mil reais por mês. E pode chegar a 1,6 milhões. E essa faixa que o governo afirma mirar com a tributação dos fundos de investimento. Então isso aqui é uma reportagem aqui que, para variar, o nosso querido governo aí está querendo taxar esses super ricos, né? Já adianto que isso não adianta, porque quando você tenta taxar uma pessoa que tem muito dinheiro, essa pessoa ela consegue criar formas de evacuar esse dinheiro, tanto através do que eles já faziam, né? Como, por exemplo, fazer fundos exclusivos ou fundos offshore, que seriam empresas fora do Brasil, e fazer esse dinheiro ele não ficar registrado no Brasil, ou como se eles quiserem taxar as offshores, eles vão acabar tirando esse dinheiro do Brasil, transformando esse dinheiro em dólares, e vão aproveitar e investir lá fora. E o Brasil perde muito, por conta que vai perder muita capacidade de investimento. E, então aqui a gente tem alguns dados. Então a gente tem que ser um super rico no Brasil é estar no mais restrito topo da pirâmide de renda. Significa ter um ganho de pelo menos 3,7 milhões de reais em um ano. Tá? Então a gente já passa muito além daqueles 100 mil. Até coloquei 100 mil porque, como eu vou mostrar, você não precisa ganhar tudo isso para ser milionário em cidade pequena. Mas numa cidade grande eu acredito que seja esse valor ali o mínimo para você ser considerado um rico de fato, né? Que as pessoas acham que é uma pessoa rica, né? Então isso representa viver com pelo menos 308 mil reais por mês. Então a gente tem também que não basta você ter uma alta renda, você também tem que ter um alto patrimônio. Até acho que é mais importante para você ser um super rico, você ter um patrimônio alto, por conta que o dinheiro ele acaba saindo do patrimônio. Então mesmo que a pessoa tenha uma renda baixa, por inúmeros motivos, às vezes a empresa que ele tem é uma empresa que vale muito, mas ela acaba retornando pouco, mas ela tem uma valorização ao longo prazo, como por exemplo fazendas, negócios imobiliários, que se você pegar, por exemplo, um aluguel, ele representa muito pouco do valor daquele imóvel. Porém, aquele imóvel é corrigido pela inflação e em muitos casos ele valoriza. Então é muito mais importante o patrimônio do que a renda. Até posso trazer um vídeo mais para frente sobre isso também. Então aqui outra reportagem sobre esse assunto. Ó. Super ricos, quem são e quais são os critérios que os determinam. Então a gente pode ver aqui que aqui ele comenta mais sobre essa questão. Ó. Os super ricos são a fatia da população que inclui 0,01% dos mais ricos do Brasil. Cerca de 20 mil pessoas que acumulam em média 151 milhões de estoque de riqueza. Então, como eu comentei lá, 10 milhões. Aqui ele já considera os super ricos pessoas que têm pelo menos 151 milhões. Já é um outro patamar. Então, a gente tem aqui diferentes classes, né? Então, os super ricos, eles acabam tendo um patrimônio muito além daqueles 10 milhões. Então, o rico, tendo 10 milhões, já pode ser considerado que já tem já seja considerado rico, né? Então, o que determina? Renda. Os super ricos geralmente têm uma renda substancialmente maior que a média da população. Por exemplo, eles podem ganhar muitas vezes o salário mínimo nacional. Então, como eu comentei, 100 mil reais, se você pegar aqui 100 mil reais, dividir pelo salário mínimo atual, tá? Eles ganham 70 salários mínimos, tá? Então, você já começa a pensar que um trabalhador comum que ganha 2 salários mínimos, ele teria que trabalhar 35 meses. Então ele ganha o que ele ganharia em 3 anos, em um mês. Tá? Um trabalhador que ganha 2 salários. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido é frequentemente usado para classificar
os super ricos. Isso inclui a soma de todos os seus ativos, como imóveis, investimentos e dinheiro em contas bancárias, menos quaisquer dívidas. Então isso é muito importante, porque não adianta ter um patrimônio alto, mas quando você vai ver, ele tem muitas dívidas por conta das empresas que ele tem e negócios, enfim. E o percentual da população. Sobre isso representa uma pequena porcentagem da população. No Brasil, por exemplo, eles podem representar cerca de 0,05% da população economicamente ativa, ou seja, uma parcela muito baixa. E o que eles vendem para nós é que você ser rico no Brasil é uma coisa simples, porque você abre o Instagram ali e você vê muitas pessoas ricas. Isso aqui já demonstra que aquilo é uma farsa, porque somente 0,05% da população consegue chegar nesse patamar. Se fosse tão fácil e fosse tantas pessoas que tivessem isso, a gente não teria isso. Teria uma proporção muito maior. E posse de ativos significativos. Muitas vezes possuem ativos significativos, como empresas, imóveis de alto padrão, investimentos em ações e outros títulos. E também questão de você ter artigos de luxo, né? Aqui tem daí, comenta algumas famílias aí que tem um patrimônio muito alto. Como, por exemplo, o Jorge Paulo Lemann, a família do Safra. E quando a gente vê valores assim, bilhão, a gente às vezes não tem noção do tamanho disso. Mas basta você fazer uma frase que é muito interessante. Para você contar de 1 a 1 milhão, você leva alguns minutos. Para você contar de 1 a 1 bilhão, leva alguns dias. Então 1 bilhão é muito maior do que 1 milhão. Não tem, em proporção a gente às vezes não enxerga, mas é uma diferença brutal. A gente tem também que eles têm bens de luxo e aviões, enfim, mas eles não têm como a gente vê hoje no Instagram pela ostentação, ou muitas vezes até alugados aqueles bens. Não, eles têm por conta que o patrimônio deles é tão alto que ter um bem de luxo não faz diferença. Como exemplo, uma pessoa que tem R$1 milhão tem um Celta. Esse Celta no patrimônio dele não muda nada. Assim como tem um carro de 1 milhão para uma pessoa que tem um patrimônio de 300 milhões, não muda nada em percentual. O percentual é o mesmo. Então, essas pessoas que são ricas de verdade, eles têm bens de luxo, mas eles podem ter esses bens porque isso não faz diferença nenhuma. Então, temos aqui também uma questão aqui que é interessante da gente pensar, que é a riqueza de gerações, que é o chamado old money, né? Old money, que o old money, que muitas vezes está viralizando no TikTok. O que é esse old money? Old money tem a ver com um dinheiro que passa de gerações. Então, temos aqui, o old money e o new money se referem a fortunas de famílias tradicionais e aos chamados novos ricos. São conceitos que se erguem em 3 pilares: moda, vida social e patrimônio. Então, o old money seria aquela pessoa que ela já vem de uma riqueza familiar. Então, essa riqueza ela é passada de geração para geração. Então, o avô dessa pessoa já tinha muito dinheiro, já era da sociedade, ele já nasceu rico. Enquanto o new money é aquela pessoa que criou uma empresa e os filhos dele já nasceram ricos, mas ele não. E isso muda muito, principalmente na questão de vida social, moda, mentalidade e também questão do patrimônio. Mas às vezes o patrimônio do new money é igual ao do old money, mas a questão da vida social, da moda, dos lugares que eles frequentam é totalmente diferente. Porque o old money, ele acaba nascendo já num padrão de vida totalmente diferente. E ele frequentou lugares muito diferentes. E isso é um conceito interessante da gente pensar e analisar para entender o que é ser rico. Não que o new money não seja, mas o old money ele tem uma visão diferente da riqueza. Bom, e o que não é ser rico? Então ganhar 20 mil até 50 mil por mês. Mas por que não? Aqui a pessoa começa a perguntar, tá, mas uma pessoa que ganha 20 mil por mês é muito bom. Se hoje o salário mínimo é R$ 1.400 e a média da população ganha 2 salários, que dá R$ 2.800, uma pessoa que ganha 20 mil por mês, ela é rica, ela vive do jeito que ela quer, mas a gente tem que fazer um comparativo. A gente tem que analisar a questão de quanto que isso representa em dólares, porque a riqueza é medida em dólares. Se a gente pegar 20 mil reais, dividir pelo valor que está o dólar hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, nós temos um valor de 3.703 dólares. E se a gente pegar uma reportagem aqui, qual é o salário médio do norte-americano? Então, quando a gente faz aqui uma análise, em 2024, a gente tem que o salário médio do americano é de quase 60 mil dólares anuais per capita, o que equivale a aproximadamente 5 mil dólares de salário médio mensal no Brasil, nos Estados Unidos. Então,
como uma pessoa é considerada rica se ela não ganha nem um salário médio de um americano? Você fala, mas eu moro no Brasil. Bom, mas o poder de compra, ele acaba sendo equivalente em dólares. Então não basta você ganhar muito bem no Brasil se o teu poder de compra não acompanha. E isso a gente vê. Muitas vezes a pessoa que acha que ganhar 20 mil por mês no Brasil é bom, é porque ela não ganha 20 mil. Porque quando ela ganhar, ela vai começar a perceber que não é um salário que consegue suprir. Mas, referente à realidade brasileira Então aqui eu trouxe uma calculadora muito interessante que dá pra gente ver o valor aqui do salário comparado com o estado. Eu vou pegar São Paulo pra gente dar uma olhada. Então a gente tem um salário de 20 mil reais. E quanto que isso representa do salário dos brasileiros e quanto que você ganha mais, enfim. Então aqui ele diz aqui, ó, você ganha mais que o 98% dos brasileiros. Ou seja, você já está no quase 1% dos mais ricos, ganhando 20 mil reais. Mas como eu mostrei ali, isso não representa nem o salário médio de um americano. Ou seja, você teoricamente seria pobre fora do Brasil. No Brasil você é considerado rico, mas o teu poder de compra não é bom, mesmo você ganhando mais que 98% dos brasileiros. Aqui também, você ganha mais de 98% das pessoas do seu estado, né? Aqui você pode ver uma comparação. O salário médio do São Paulo é 2.478 e é um estado onde o salário médio é alto, né? Então, se a gente comparar com estados mais pobres, você vai ter um valor menor ainda. E isso aqui não dá nem 2 salários. Então, ó, seu estado está no segundo lugar no ranking de rendimento médio do país. Então, quando você pega aqui, por exemplo, Maranhão, que dá R$ 1.047, e o Distrito Federal, por que o Distrito Federal, né? Concurso público, né? Temos muito mamadores de teta do estado, a gente tem um valor mais alto. Enquanto o Maranhão, que é um estado pobre, a gente tem um valor que não chega nem ao salário mínimo. E São Paulo, mesmo no segundo lugar, você é mais rico que 98% das pessoas. Aqui tem algumas comparações interessantes, ó. O seu salário é 45,4% do salário base de um deputado federal. Ou seja, mesmo você ganhando mais que 98% da população, você ainda ganha você ganha metade do que ganha um deputado federal. Mas lembre-se que isso é o que ele ganha de salário, fora todos os benefícios. E se você for ver, esse salário fica limpo para ele, porque ele ganha auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio, tudo que se imaginar ele ganha. Então ele não gasta nada, com nada. Então esse salário é limpo. Esse cara ganha 100 mil por mês, tá? Esse pode ser considerado um rico pela influência dele, até um super rico. No seu estado, você ganha 59,3% do salário do juiz, 102% do que ganha um médico, 377% do salário do professor de educação básica. Então, algumas comparações aqui. Então, o juiz ainda ganha mais. O médico aqui, muitas vezes a pessoa pensa que é uma profissão prestigiada, mas o médico, ele ganha um alto salário comparado com o Brasil. Mas mesmo assim, se você for analisar, ele ainda não tem um poder de compra tão elevado. O professor, e aqui no caso, a nossa comparação. E por que ganhar 20 mil até 50 mil por mês não adianta no Brasil? Porque hoje um plano de saúde e escola particular, não ser rico, não é porque você tem esses benefícios, ou você consegue ter esses luxos, que no Brasil é luxo, você é rico. Então você não consegue ser rico só porque você tem essas coisas. Você também não é rico só porque você anda de carro novo todo ano, né? Mesmo que seja uma bobeira, às vezes você é diferente da pessoa que é rica de verdade, que ela pode ter um bem de luxo e isso não influencia no patrimônio. Muitas vezes um carro de 100 mil para uma pessoa que, entre aspas, é rica, mas tem menos de 1 milhão de patrimônio, esse carro representa um percentual muito alto do padrão dela. E mesmo ela trocando de carro todo ano, ela não vai ser rica. Ela vai ser basicamente uma classe média alta. Ter uma pequena empresa ou média empresa, então muitas vezes a pessoa pensa que por ser uma empresária, e muitas vezes até ter 30, 40 funcionários, ela é uma pessoa rica. Isso não diz muito. Diz que você é uma pessoa próspera e que é empreendedora e que você está contribuindo para o Brasil. Mas isso não quer dizer nada em relação à riqueza. Temos também que fazem viagem internacional todo ano. Hoje, com as facilidades que hoje a gente tem de milhas, que a gente tem facilidades hoje de comprar passagens, tantos meios, fazer uma viagem internacional todo ano passou de algo que era um luxo há 20 anos atrás para uma coisa que hoje não é uma coisa exclusiva das pessoas que têm riqueza.
E agora entrando bem no assunto do vídeo. O que é um milionário em cidade grande? Então, primeiro conceituar o que é uma cidade grande aqui no vídeo. Uma cidade acima de 1 milhão de habitantes. Abaixo disso a gente pode considerar uma cidade pequena. A renda tem que ser muito alta e facilmente acima de 100 mil por mês. Mas por que ela tem que ser tão alta? Por causa que você vai ter que colocar as crianças nas melhores escolas. E nas cidades grandes existem escolas que conseguem comportar pessoas que têm essa renda. Então eu trouxe alguns dados aqui para mostrar. As escolas mais caras de São Paulo. Então aqui ele vai falar mais ou menos a mensalidade. Então nessa primeira escola a gente tem que o maternal R$ 8.500 por mês. No fundamental 1 e 2, 14. Ensino médio 14. Agora vamos fazer uma família que tem 2 filhos. Nessa escola ela já gasta R$ 28 mil por mês somente em escola. Então uma pessoa que realmente é rica, ela tem que estudar nas melhores escolas. E ela vai precisar colocar nessas escolas aqui. E isso já vai 1/3 da renda da pessoa. Imagine quanto que ela vai ter que gastar com moradia, alimentação, todos os outros custos. Isso passa de R$ 100 mil. Facilmente. Aqui tem 3.600. A gente tem aqui, ó, 12 mil reais. Aqui a gente tem 12 mil reais. Então, assim, isso não abaixa. Mesmo que a gente coloque uma escola de 10 mil reais, ainda assim a renda tem que ser muito alta. A gente tem que mora nos melhores bairros. Então, qual que são os bairros mais caros? Aqui eu também peguei com referência aqui o São Paulo, só para a gente ter uma ideia. Onde o preço do metro quadrado. Então, se você pegar o preço do metro quadrado da Vila Olímpia, a gente tem que R$ 96 por metro. Um apartamento de 100 metros quadrados, tá? A gente tem que eles vão ser 96. Não, aqui é 96 mil reais por metro. Tirei isso, né? Isso. Não, 9.600 vezes isso, né? Então, a gente tem que um apartamento de 100 metros quadrados custa R$ 1 milhão, né? Então, você começa a fazer algumas contas aqui, você começa a perceber que é muito caro morar aí nos melhores bairros das grandes cidades. E isso também facilita você ter uma renda tão alta. Acesso à elite do Brasil, aqui entra na World Money, onde as pessoas elas têm acesso a essas pessoas e essas pessoas frequentam lugares muito caros, têm um estilo de vida muito caro e para manter esse estilo de vida você tem que ter um alto patamar. A gente tem aqui também que desenvolveu-se uma mentalidade fora da realidade. Então ela se desenvolve, como ela tem uma bolha, essas grandes cidades elas acabam tendo lugares para essas pessoas frequentarem, somente elas frequentarem. Isso você começa a perceber que ela começa a desenvolver uma bolha. Ela vive fora da realidade brasileira e ela acha que aquela realidade que ela tem é muito parecida com o que todo mundo tem. E agora a diferença do milionário em cidade pequena. Então, também para a gente se situar aqui, cidades com menos de 1 milhão de habitantes. Aqui eu até considero cidades que tenham entre 50 e 100 mil habitantes ali para a gente ter uma base do que é uma cidade pequena mesmo, né? Até menos de 1 milhão, mas ali quanto mais próximo do 1 milhão, mais próximo da cidade grande. A renda pode ser mais baixa. Então aqui, com 50 mil por mês já é suficiente, até menos, tá? E eu vou demonstrar o porquê. Estudo na escola que tiver, então numa cidade pequena, você não tem tantas opções de escola. Você vai ter, às vezes, 2, 3, 4, 5. E se for uma cidade um pouco maior, ali de 300, 400 mil habitantes, você vai conseguir uma escola de 5 mil, 6 mil reais por mês. Mas longe daqueles 12, 13 das melhores escolas de São Paulo, por exemplo. Então, ainda assim, você já reduziu bem o teu custo e você vai fazer com que teu filho estude com a elite da cidade. E numa cidade pequena mesmo, você nem tem opções. Por exemplo, na cidade que eu morei, que é uma cidade pequena, só tem 2 escolas. E nessas escolas estudavam as pessoas mais ricas, assim como as pessoas de classe média. Porque a escola, ela custava um salário mínimo na época. Então, a pessoa mais rica e a pessoa de classe média conseguem estudar na mesma escola. E isso faz com que, muitas vezes, você tenha acesso a pessoas muito ricas que você não teria acesso se você morasse numa cidade grande. Então, aqui, mora nos melhores bairros da cidade. Então, numa cidade pequena, o melhor bairro e o pior bairro, ele muda muito pouco o valor. É 10 vezes mais barato que São Paulo. E isso aqui, para a maioria das cidades do Brasil, que não sejam grandes, você consegue pagar um aluguel
e também construir, por conta do valor dos terrenos, é muito mais baixo. Você tem acesso à elite local e network da família, então você tem aquele acesso às pessoas da cidade, você tem algumas facilidades, como eu vou comentar, e também você tem o network da família, que muitas vezes a tua família é uma família influente e acaba tendo muito contato, tanto na cidade como fora. Então, às vezes o que seria uma desvantagem para a pessoa que mora numa cidade pequena, dependendo da tua família, seja até uma vantagem, porque você vai conviver com pessoas que de fato fazem um network com a tua família, e não somente pessoas que são uma elite ali à parte. Você também consegue se desenvolver com uma mentalidade mais próxima da realidade. Então, como ela convive com uma pessoa, tanto de uma classe maior como uma classe menor, ela acaba não tendo tantas opções onde uma elite paulistana, por exemplo, tem. Essa pessoa ela acaba se desenvolvendo com uma realidade mais próxima da realidade. Ela enxerga a vida de uma forma mais real. Isso vai ajudar muito ela futuramente, principalmente numa possível sucessão de uma empresa, possivelmente num momento que ela precise assumir as coisas. Porque enquanto ela for uma pessoa que é dependente, tudo bem, ela viver dentro de uma bolha. Mas a partir do momento que ela começa a conviver com a sociedade real, ela precisa ter uma visão e uma mentalidade real, para que isso não atrapalhe na vida dela. E pensando então nessa diferença de milionário de cidade grande e milionário de cidade pequena, a pergunta então fica: por que você deveria morar em uma cidade pequena se tiver grana? Tá? Então, porque você tiver dinheiro é muito bom. Muitas vezes a pessoa fala, morar em cidade pequena é ruim, não tem tantas opções, mas isso é porque a pessoa que pensa em morar em uma cidade pequena sem ter dinheiro. Quando a pessoa tem dinheiro e mora em uma cidade pequena, ela tem várias vantagens em cima de uma cidade grande. Primeiro, que a pessoa não precisa ser um super rico para viver bem numa cidade grande. Porque para você viver muito bem numa cidade grande, você tem que ser um super rico. Para você viver bem numa cidade pequena, você precisa ser apenas rico. Isso muda bastante. O patamar de valor financeiro que você tem que ter é muito diferente. A gente tem também a facilidade para resolver problemas e o dinheiro compra soluções. Então, numa cidade pequena, como em tudo no Brasil, você consegue acabar tendo algumas facilidades. Você tem acesso a coisas que você não teria numa cidade grande, a não ser que você fosse uma pessoa muito influente. E aqui numa cidade pequena, você consegue, com algum tato, você consegue chegar em lugares onde você numa cidade grande não chegaria. Ajustar alguma coisa, se precisa adiantar algum processo, você vai diretamente na pessoa, você consegue ter acesso a pessoas e influências na cidade que você não conseguiria, porque é tudo mais fácil, é tudo mais próximo, você acaba tendo mais contato com essas pessoas. Enquanto numa cidade grande, para você ter um contato com o prefeito, a não ser que você seja da alta elite, você não vai nem conseguir conversar com ele. Agora, numa cidade pequena, você pode até marcar um jantar com ele, que facilmente você consegue se você tiver um pouco de influência nessa cidade. Então, isso é uma coisa bem positiva quando você pensa em facilidade de negócios, facilidade de resolução de problemas. A gente tem também que o status social é maior, porque você acaba conseguindo facilmente a avançar nesse status social, diferente do que numa cidade grande, que basicamente você tem que ser de uma família muito tradicional. Quando você é uma pessoa que mora numa cidade pequena, você consegue atingir mais facilmente esse status. Também temos alguns problemas, né? Falta de acesso a algumas coisas. Mas cidades acima de 200 mil habitantes resolvem isso. Então, tudo que uma cidade grande tem, basicamente uma cidade de 200 mil habitantes tem. Salvo algumas opções de restaurantes, opções um pouco de lazer, mas uma pessoa que tem dinheiro mesmo, ela pode viajar. Então ela pode acabar suprindo essas necessidades que ela tem na cidade pequena viajando. Até porque ela vai ter mais tempo livre. E tendo mais tempo livre, ela consegue facilitar essas coisas para a vida dela. Ela não precisa necessariamente ter as coisas na cidade dela, como ela pode viajar. Nada impede que ela mora numa cidade pequena e ela acabe passando, tendo um apartamento em São Paulo, tendo um apartamento em alguma capital do Brasil, e passando ali um mês, passando uma semana, ela consegue se adequar. Se ela tiver realmente uma vida bem organizada, ela pode aproveitar para morar numa cidade pequena, ter seus negócios numa cidade pequena e se desenvolver. E quando ela tem alguma necessidade ali de acesso a coisas, viver uma qualidade de vida maior, ela vai para esse apartamento que ela tem e ela fica algum tempo lá aproveitando. Então acho que seria essa minha visão aí sobre um milionário em cidade pequena, que para mim
diferente de que muitos influenciadores falam, que você tem que ir para uma cidade grande ou não. Quando você tem dinheiro, vale muito mais a pena você morar numa cidade pequena, se você realmente quer ser fixo em algum lugar, já que tem várias vantagens, como eu comentei, e isso talvez possa fazer você refletir, abrir tua mente, e também que te ajuda a entender o que é ser rico e o que não é, e que esses dados que eu apresentei para você moldem um pouco a tua realidade e façam com que você não enxergue, mas como as pessoas queriam que vocês enxergassem. Que você entra no Instagram e tá cheio de pessoas que se consideram ricas, mas quando você vai abrir os dados, você percebe que pessoas ricas no Brasil são menos de 20 mil pessoas super ricas, né? Que conseguem viver aquela vida que eles vendem de uma forma plena. Porque uma coisa é você passar uma semana em Dubai, outra coisa é você poder morar em Dubai. Uma coisa é você ter um carro de luxo e ter que tirar coisas da tua vida para ter esse carro. Outra coisa é você ter um carro de luxo porque você pode ter e isso não influenciar em nada na tua vida. Então eu espero que vocês gostem do vídeo aí. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever, deixar um like, compartilhar. E também deixe nos comentários aí o que vocês gostariam de ver aqui no canal, algum assunto. E também seu comentário, sua opinião sobre o vídeo aí. O que vocês acham sobre ser milionário em cidade pequena, se vocês morariam numa cidade pequena se vocês tivessem dinheiro, ou se vocês morariam numa cidade grande mesmo assim, porque vocês acham que não vale a pena, que não é uma coisa positiva. Mas deixa tua opinião aí que eu vou gostar bastante e vamos aumentar essa discussão. Beleza, peregrinos? Até a próxima. Valeu!